أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا نبينا وحبيبنا خاتم النبيين سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Nona louva a Deus mais bias para essa oportunidade que dá para nós jumbai que nós éramos para nós poder lembrar na cabeça de alguns ensinamentos de Islam para nós poder melhor beneficiar na esse mês de Ramadão. Depois que nós invoca benção sobre o amado profeta, paz que benção de Allah está com ele, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aos nona lembrando nós irmãos de como esse momento para nós prestar muito atenção na questões ligadas com religião, na práticas físicas e também na práticas onde que nós podemos sentar, nós acompanhar com coisas que se vê como está ligado com não religião, pode ser diferentes sensibilizações e pode ser leituras do Alcorão para escutar e pode ser livros que se vê como não pode burlar conhecimento de religião qual e também orações, duas, outro zikr ilahi e também invocar bênçãos rebade no amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Essas ações que podem burlar no bênçãos na esse mês sagrado de Ramadã, suma que mangar bias gente está aponta de outros aspectos ou atividades que se vê como que tem benefício para ninguém. E Deus Todo-Poderoso suma investe sempre para pecador passa-se tempos na benefício de coisas que não ajudam aos com amanhã e sempre Deus e tal e lembranta pecadores, especialmente crentes, de ser sempre vigilante, cuidadoso na momentos que está passa, para que passa tempo sem beneficiar de qualquer maneira. Deus fala no Sagrado Alcorão, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Deus na papia badi crentes não é que e fala crentes e gente que se vê como e cata seguir coisas que se vê como e cata tem benefício para eles e cata está na atividades que se vê como e cata tem benefício para eles ou na jumbai ou discutir na coisas que se vê como e cata tem benefício para eles ou crentes cata junta na nenhum cau onde que se vê como e cana ganha nada lá e sempre crentes dívida está na ganha alguma coisa na qualquer que na face ou na qualquer cau que está e Deus hoje na fala de este tipo de crentes que se vê como está na adora Deus com tudo humildade e suma na esme sagrado de Njunjung alguém que se vê como em Njunjunga e na luta para olhar bênçãos que se vê como está ligado com Njunjung. Deus fala e que gentes que se vê como está longe de tudo coisas que se vê como inválido
e tudo coisa desnecessário e tudo coisa que sabe como e que tem sentido de beneficiar qualquer coisa. Os crentes estão longe de este tipo de coisas. So aquilo que Deus fala, "Wallazina hum anil lagwi mu'ridun." É a palavra de lagwi mu'ridun, longe de coisas inválidos. Esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mencionar também suma comportamento de verdadeiro crente. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Abu Huraira fala, paz que benção é para Deus contente com ele, e fala mensageiro de Allah, paz que benção de Allah está riba dele fala, e faz parte de bom comportamento de crente para dizer que se vê como e que tem nada para dar e que tem nenhum interesse nele, que é interesse de beneficiar nele. So min husn al-mar'u al-muslim tarku ma la yani, que se vê como comportau, que beneficiau, que ajudau anta budibi de disar, comportamento de muçulmanidade. Esse profeta sallallahu alaihi wasallam mostrando no sentido geral, para ser qualquer muçulmano, mesmo que bun junjunga ou bucana junjunga, mas cabu mete bu cabeça, bu boca, bu pensamento nos assuntos que se vê como e que tem nenhum benefício para bom. Manga essa coisa sempre muito normal na nossa sociedade. A gente está preocupado com saber assuntos de outros gentes que se vê como é que tem nenhuma vantagem para eles. Mesmo que você sabe, e que ajudar na nada, e se você saber também, e que ajudar na nada. So, o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra como bom muçulmano e deve sempre longe de coisa que se vê como e cana dar nada, e cana ajudar na nada, e cana beneficiar na nada, diretamente ou indiretamente, e que tem nada de ganhar com aquilo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ligar com Junjun para mostrar como Junjun e que são dissa comer ou dissa bibi. Mas também tem que cumprir com dissa coisas que se vê como e que tem nenhuma vantagem. E hadith que contado assim, onde que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala: "Inna siyam laysa min al-akli wash-shurbi faqat." Junjun kubo jasin e que cabaçou na dissa comer ou bibi e que sonkela. Innama siyamu min al-lagwi. Junjun também e palunjusi de lago. Que lago? Que buna lunjusi que sai do lago? Lago e sai de palavra laga. Que palavra laga significa coisa inválido ou ato de toleza, onde que buca que aquele ato está mostrar como que alguma coisa faltar e que estar consciente bem. Laga também significa coisa que se vê como e que tem nenhuma importância. Ou se conversa, e está cedo, conversa de brincadeira que tem nenhum sentido. Essa que é a palavra laga. Atos inválidos. Atos que tem sentido. E que dá próprio para porque não tem nada de pegar naquela. E ato que se vê como está tirado no caminho certo. O por inútil. Mas ato que se vê como está tirado no caminho certo. Esse que é chamado laga. Se brincadeira, que brincadeira de burutasco, brincadeira de mau gosto, é isso que está falando laga. So, a palavra laga e cobre tudo aspectos que está ligado com os pensamentos, maneira de imaginação, que se vê como
e que tem nenhum tipo de importância. So, te árabes está usa aquela palavra laga, que gritos de papagaios que ninguém está perceber, ou cachos que você está perceber que é este. Então usa aquela palavra laga também naquele sentido. So, o profeta fala, Mjunjung também e para lunjusi de lago, para lunjusi de coisas inválidas, coisas que não têm sentido, coisas que não têm nem importância, coisas que não têm pé, brincadeira de mau gosto, pensamentos de mau gosto, e tudo que está ligado com invalidade de coisa está incluído na esse lago. Que o profeta fala? Ma njunjung e palunjusi de esse lago, essa invalidade de coisas. Tá? Suma que manga de bias, inte punta. Na jogos de baralhos, na jogos de lidos, na jogos de damas, que alguém está sentado para manga de tempos para perder tempo. Onde que o David usava aquele tempo na fazer outras atividades religiosas, suma ler Coran, escutar palavras de Deus, sensibilizações, ou palavras de caridades, com outras coisas para bem eximir de buscar benção na tudo maneira que eu puder. E suma que tem bias não explica. O profeta fala para dar alguma coisa para cortar junjun. Benção que não olha naquilo. E tal igual suma quem que se vê como em junjun. Muito embora. Quem que buda? Bucara parte nada, buca buri nada na pago de que não olha na mão de Deus. Mas a boa também boa garante pago. Para ver de que caridade que eu mostrar que alguém para dar alguma coisa para e cortar junjun. So, est-ce que não me estou lembrando, não irmãos, de como o profeta sallallahu alaihi wasallam fala junjun e palunjusi de tudo, coisa de lago. Tudo que está ligado com perder tempo. Gastar memórias na coisas. E para bulunjusi de classe. Warrafas, com coisas que se vê como e contra moralidade e contra comportamento moral. Um exemplo, ora que bom junjunga, você tem que vestir direito. Suma que bias não explicar de como minguer todo tempo. Junjung ou can junjung e deve ter esse cabelo cobrido. Mas está reforçado na esmis. Para ver de que, ora que bom junjunga, busca na adoração. Buna adora Deus, para ver bom junjunga. E que adoração capo de facido, sem cobrir cabeça. Só que ele cobrir cabeça e parte de adoração. So, esmis para estar lembrando, para dar mais força de cobrir cabeça, que ser do mulheres. Isso é muito importante para nós mamães, nós irmãs, nós filhas, para prestar atenção na cobrir cabeça. Soma que nós já na outras religiões, tenta falar para mulher chama nome de Deus, para ir e fazer doar e raça, sem cabelo cobrir cabeça. Outros tenta considerar bu insulta o Senhor, bu cobra o Senhor, bu falta o Senhor respeito. So, na esmes, mulheres têm que prestar muito atenção na cobrir, não só cabelo, mas cobrir seu corpo, especialmente hora que ela sai fora de sua morança. E tem aqueles também que sei como está morando, manga diferentes famílias está morando em casa e hora que você sai na rua, você tem que jogar direito roupa que você deve vestir, você deve pôr na corpo. Pensando que roupa que Deus está falando no Sagrado Alcorão, warisha, que mané que cabelo de ou pena de cacho está cobre esse corpo. Ele fala assim que
boa roupa deve de cobrir boa corpo. E falar warisha. So, inshallah, talvez Deus ajudar no outro dia não poder entrar mais na explicação dessa. So, logo que o Rafas não tem que prestar muito atenção a essas coisas que se vê como é que tem e perde tempo só que está lá. E coisas que se vê como é contra a moralidade dentro de casa ou fora para não prestar atenção a essas. E fala fa in sabaka ahadun ou jahila alayka faqul inni sa'im. Se alguém, para via de ignorância, dirigir para boa uma forma que é apropriado, cabu kudil, falar inni sa'im. Amin junho. Se alguém panharai ba de boa insultau, falar inni sa'im, amin junho. Se alguém tratar com ignorância, falar inni sa'im, amin, instadi junho. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, parce que bien son da la ele fala, verdadeiro crente é aquele alguém que se vê como e que está associando cabeça com nenhum coisa que se vê como e que tem vantagem, coisas bacatelas, coisas inválidas. Verdadeiro crente que está associando cabeça com aquelas coisas. Lunge se cabeça de coisas que tem vantagem e está ajudando para poder prestar atenção nas coisas que têm vantagem, especialmente e está ajudando a aumentar a fé na Deus. E fala para o lunge de coisas que se vê como e que tem vantagem não aumenta o amor na Deus Todo-Poderoso. E fala, crentes, e que falado só para ser regular ou humilde nas orações. Mas acima daquilo, crentes também avisado de como, enquanto você raça, você adora a Deus, toma cuidado com aquelas coisas que se vê como é que tem vantagem. Para que o bem está envolvido lá, você perde o tempo sem ganhar nada. So, crentes que permitido para pegar nas coisas que se vê como e perder tempo que está lá. E deve de longe ser cabeça de aquelas coisas que se vê como é que tem validade para poder aumentar seu serviço a Deus ou serviço à humanidade, suma que Deus Todo-Poderoso está ordenando. So, nós já também, suma que outro está, ponto. Questões de jogar lotaria. Essa também é uma coisa que se vê como crentes protegidos de sem maldade. Para Deus falar, para evitar dela. Para perda de dinheiro que está lá. Você perde tempo, você perde dinheiro financeiramente, você não está mal, você não está desintegrado de que é essencial para você fazer na família. Outro gente está bem habituado a estar na ponto de etapui tudo que tem de bem, ora que é bem perder, na outra terra está mata a cabeça para investir tudo que tem para poder ganhar alguma coisa. Devem perder tudo. So, é uma coisa tão triste que anda um bocado, tô que entra na nossa terra também. Esse também está ligado com esse que nós falamos assim, Allah. Perder tempo, perder riqueza. E aquilo que Deus mesmo menciona no Sagrado Alcorão, onde que fala, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Deus fala, ai crentes, vinho, lotaria, com outros jogos de ganhar benefício,
esse coisas que condenado e trabalho de Satanás. Bom lunge-se de esses para poder avançar, para poder ter prosperidade. Para ser bujubi, ensinamento de Islã sempre está ensina que é bom, não só para bom, mas bom para a sociedade. Coisa que se vê como é que dá na sociedade. E na ajuda pecadores para poder ir adiante. E na livre eles de perder tempo e perder seus recursos que tem que poder baler eles de outra maneira. Para ser bujubi, é jogo de dinheiro. Existe tipo de taxa que a gente está na pui, mas que está sabe. Só fica na uma pulsão, coisa que podia valeu, não fazer manga de outras coisas. Uma gastação, uma gastar. Esse lago gasta e que tem benefício. Ora que você gasta, que você fica só com ele, e frustração, raiva, fadiga e manga de esses sintomas que um bocado e tá criar manga de estresse que te pode bem causar manga de problema de saúde e finalmente e pode levar para morto. Então, é que o Islã na ordena crentes para elundir-se de este tipo de coisas. O Islã não ensina nada. Não é que pecador pode sentir frustração na face atos. Não. O Islã sempre está livrado de coisas que se vê como e pode vir criar problema, e criar família problema, e criar sociedade problema. O Islã está falando que perto é, longe é. Para ser perto é, você vai entrar lá e não vai criar problema. So, para ver que não presta muito atenção, especialmente nos momentos de junho. Não toma essa promessa que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, através daquilo que não faz tudo é sacrifício. Para não tomar promessa de como a partir de aos, a partir de esse mês de Ramadão, coisas que não disse para ver de Deus, para ver cabale, não disse bias para que não riba mais para ele. E não raça para Deus dar aquela capacidade, para Deus dar aquela força, para ver assim a ajuda de Deus, não pode fazer nada. Mas com a ajuda de Deus, com o nosso esforço, Deus nos ajuda. E uma outra coisa também que está ligado com o lago e internet. É verdade como a internet tem manga de coisas de bom. Porque senão já hoje um dia medicina desenvolve através de internet ou nova tecnologia, agricultura, comércio e manga de coisas bom, coisas internet tem. Que hora que não usar na boa maneira e na ajudar no tio. Porque manga de coisas a osso, você precisa de sair vai buscar manga de materiais que está ligado com conhecimento ou até comércio. Você senta num carro, você busca que comeste, você que comeste. Mas ao mesmo tempo, internet tem manga de lago, manga de coisas bacatelas, manga de coisas que se vê como e perda de tempo que está lá. E lago, como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala. Não deve tomar muito cuidado com ele. Para via butoja, alguém pega internet, especialmente com junjun, hora que em junjun, e começa a jubi, e não faz manga de horas naquele internet. E toja, ele próprio quer saber o que na busca. Ou e na busca nada na jubição e passa minutos,
horas, riba de horas, onde que cana busca nada. Ina perdi só tempos na jubi coisas, só para poder contentar se ujo, contentar se alma, que tem nem conhecimento que ina busca lá. So, naquela parte, internet também tem lago grande. Porque tem manga de outras coisas que estão lá que cabale. Mas, se uma conhece, corção sempre, coisa que cabale, e me se jubil. Cabora que jubil, manga de bias, e tá trail. So, para ver aquilo, e tá fica, e na dá passo para bair diante um bocado. So, esta também não tem que prestar muito atenção. Desculpa. Que parte do lago que tem vantagem, não prestar atenção. Não vai para o lado positivo. Onde que não pode ganhar manga dele de coisas que pode burir no conhecimento. Não pode fazer comércio. Não pode fazer manga de coisas através da internet. Não diz aquele aspecto de lago de perder tempo, que você está ligado só com perde. Onde que não passa horas e horas na jubi, então não cana buscar nada, não cana ler nada. O jubi são, vou ler graças, coisas que se vê como isso conforme passando o tempo. Esse lago, esse que o profeta sallallahu alaihi wasallam refere dela. De como? Junjun, acabou pensar, junjun e são, buka comer ou buka bibi. Mas junjun bu dibidi sibiba cal coisas que sibi como é chamado lago. Cal coisas que sibi como é e na Islã está falando que tem sentido e perda de tempo. Para poder identificar aquelas coisas que ela acabou de notícia, essa palavra para não poder explicar, para não irmãos, para não poder partilhar essa ideia de que lago que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala dele, de como junjun e para evitar de lago com rafas, lago coisas inválidos que têm nenhuma vantagem, com rafas e coisas que se vê como está ligado com imoralidade. Só você tem que prestar atenção a todo aspecto. E não são adoração, sim, mas se vê também aquelas coisas que se vê como e contrário daquela adoração, para poder identificar aquelas coisas. So, é muito importante para não prestar atenção na esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, suma que Deus mesmo mencionar na sagrado Alcorão. E suma que não fala, nós também grandes, estamos na ensina meninos uso de internet na esse espírito de lago, espírito de perder tempo, sinta só, bata jubi coisas. Porque tem meninos que se vê como era criado esses meios, essas condições. É dado tablet, internet, o manga de outros, de computadores, de que está ligado com a internet, é na fazer horas na jubi diferentes coisas na internet. E cana ler nada para poder buscar esse conhecimento. E cana ouvir coisas que se vê como e poder buscar esse conhecimento. E está só na jubi coisas bonitas. E fazer horas. Hora que aquele menino bem grande naquele ambiente. Imagina como que aquele menino pode que desassociar se cabeça com aquela coisa que costuma quase estar na sangue. E mesmo que eu vou falar, para dizer aquilo ou para limitar, e está suma a boca se a importância de que está naquela. Se você buscar na falar aquela. Para ver as coisas que se vê de nada meninas. E nem grandes mesmo que está bem controla manga deles, que está controla aqueles meninos, aquela facilidade que dá de jubi na internet, aquelas coisas. Que está acompanha qual parte que é na jubi, qual parte que é cadibe de jubi. E mais tarde, ele também descobre coisas para ser cabeça que se vê como e que é bom para eles, especialmente naquela fase que está e que está na incutir
e castana põe bom coisa na sua cabeça. So é muito importante para de duros controla seus filhos. Porque cabo mostra eles a boa. Ora que não faz para eu olhar como a boca está na usar na perder tempo, está na usar na coisas que importante. Suma lei, buri conhecimento, suma comércio com outras coisas bom. E também ora que não sineles naquele mesmo maneira. E acima daquilo, bu monitorar, bu acompanhar que se uso de internet. Para olhar como está na usar na boa maneira. Para que bim está na desvia do espírito que Buda eles para bata usar aquilo. So, e muito importante para não lembrar de como nós estamos em Junjun e que só dessa vianda ou dessa comidas ou dessa bebidas, mas não identificar logo na nossa vida. Para cada quem jubi, qualquer hábito de coisas que tem que se como e habituar naquelas coisas, mas aquilo é só perder tempo. Porque tem gente que se vê como está usando a internet e tem altas horas de noite. E quando lanta na hora de raça madrugada, na hora. E hora que na lanta, e tu já dorme sono insuficiente. E que gente que hora que basta não cau de seriedade, ou está num curso de seriedade, um curso de verdade, e que está podendo concentrar para ver, é perder sono tio demais, é precisar de dormir. E que lá bem cobra eles não cau, não de que cadê de cobra eles. So não tem que prestar muito atenção nisso, não controla. A nós grandes não controla, não horas, momentos de usar a internet. Tem calor que não pode usar, para não poder dormir suficiente, para não hora que não acorda e toda não dormir suficiente, não é que não pode estar concentrado, que ele dorme mesmo e bom para nossa saúde. Então, hora que dormir suficiente, e te dá boa saúde. E você pode fazer manga de coisas para você ter boa saúde. E hora que você dormir pouco, você pode ter boa saúde. Hora que você ter boa saúde, você pode fazer manga de coisas. Islam mesmo precisa de nós boa saúde. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conta e fala: al-muslim qawi khairu min muslim daif. O muçulmano fisicamente forte e melhor do que aquele muçulmano fisicamente fraco. Porque ora que você fraco, você não adora Deus fraco. So, para aquilo, não presta muito atenção nos tempos que nós passa, especialmente na Junjun, para não poder fazer mais tempo com Deus, mais tempo na adoração de Deus, de que não passa no tempo, não desperdiça no tempos, não gasta no tempos na coisas que se vê como e can ajudando a nós e can ajudando a mãe. Wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.